Olá pessoal, hoje eu tô aqui com o padre Vinícius Vilela e a gente vai conhecer um pouco da história dele e a gente acaba sempre entrando no assunto de casamento, então ninguém melhor que o padre para falar sobre isso, né? Vinícius, obrigado por você ter aceitado o convite, né? A gente ficou super feliz quando você aceitou e se você pudesse se apresentar, contar um pouquinho da sua história, o que todo mundo quer saber, assim, como que você virou padre, né? Acho que essa dúvida todo mundo tem, não tem? Pois é, obrigado, né, pelo convite primeiro. Eu fiquei surpreso porque esses dias eu fui falar com outro pessoal aqui da cidade e Santa Isabel é badalada com essas coisas, né? A É, o gente pessoal nem aqui é... imaginava que. Eu mesmo não imaginava que em Santa Isabel tinha todo esse movimento de podcast, de entrevista, disso, daquilo. Mas que legal, agradeço. Bem, falando um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou natural de Mogi das Cruzes. Diferente do que muitos pensam, quem nasce em Mogi das Cruzes não é mogiano, é mogicruzense. E aí é, essa é uma bandeira que eu sempre levanto, né? eu nasci em Mogi, eu falo que eu sou mogiano, então tô errado. Mogi das Cruzes? É, É, porque nós temos 3 Mogis no estado, né? Mogi das Cruzes, Guaçu e Mirim. Então se eu falo mogiano, de qual Mogi? ah, sim, Né? é. Então o gentílico não seria mogiano. Mas é uma brincadeira que eu faço, né? Então nasci em Mogi, tenho 27 anos, vou completar 28 este ano. E desde muito cedo eu descobri a vocação, porque na verdade a vocação a gente descobre, não escolhe, né? A gente diz que vocação, como a própria palavra diz, é um chamado. E não só para a vida religiosa se existe vocação. A vocação é em todos os âmbitos da vida, né? Para o trabalho, para uma profissão, para a gente se entender como pessoa no mundo, né? E realizar aquilo que são as nossas aptidões, as nossas habilidades. Então eu descobri a minha vocação entre os 6, 7 anos. Eh, Foi Foi assim, bem muito, cedo. sim, bem cedo. E aí, como a maioria de nós padres, eu, a gente sai de uma comunidade, e uma comunidade que desperta a vocação e uma comunidade que sustenta a vocação, né? Eu sou da paróquia São Sebastião, em Mogi das Cruzes, com um padre missionário italiano que está no Brasil há cerca de 35, 40 anos, padre Carmine Mosca, a quem eu devo despertar da minha vocação, né? Eu digo para todo mundo que me pergunta de onde surgiu a vocação surge de Deus e de alguém que cutuca a vocação, para que a gente descubra. E o Padre Carmine foi para mim, graças a Deus, está lá conosco ainda na minha paróquia. Eu não conheci outro pároco de origem. Não? Não, ele está aproximadamente uns 30 anos na minha paróquia, né? Então, onde moram os meus pais até hoje. Então eu devo o despertar da minha vocação a ele. E não só o despertar, mas todo o processo vocacional, porque eu sou o primeiro padre da minha paróquia, Ah, né? que legal. Eu sou o primeiro padre ordenado da minha paróquia, vem vindo outros, né? O Matheus Massachi, que eu acompanhei de coroinha e agora vai ser ordenado também, foi para o seminário diocesano. Tem o Alessandro, que também está caminhando lá. Então, a gente percebe, né? O Padre Carmine tem essa questão de despertar as vocações, né? Ah, então não foi só com você que ele despertou Não, sua vocação. não, não. Eu sou o filho primogênito, mas não sou o único filho, né? E depois a gente vai para o seminário, claro, fiz encontros vocacionais na diocese, e depois a gente vai para o seminário, e aí tem toda uma caminhada, né, de 8 anos de estudo, então é praticamente uma medicina. A gente Não é do dia pra noite que se torna Não, padre. não, não se nasce padre vindo da cegonha, né? Até porque a gente não vem da cegonha. Eu vim de pais, né? Sendo filho único, né? Eu tenho os meus pais lá em Mogi, graças a Deus, super jovens, né? Vão completar 50 anos os dois este ano. Então, meu pai de agosto, minha mãe de novembro. E mas falando da caminhada vocacional, né? São 8 anos de formação, indo também aos finais de semana nas paróquias, fazendo estágio. Então, aquilo que a gente vai vendo na teoria, depois a gente tenta desenvolver e observar também na prática, né? Então, a nossa diocese é muito ampla de realidades pastorais, ou seja, de frentes de trabalho, né? Nós temos grandes centros, como por exemplo Mogi, é um Uhum. grande centro, uma cidade que está
já atingindo 500.000 de habitantes, né? Quanto cidades bem pequenas como Salesópolis, Biritiba-Mirim, né? Santa Isabel não é tão pequena assim em proporção às outras. Santa Isabel está com cerca de 60.000 habitantes, né, aproximadamente. Cresceu bastante. Cresceu bastante, né? Mas tem várias realidades, realidades urbanas, periféricas, rurais, como é o caso de Santa Isabel, né? E então, depois que eu fui ordenado diácono, né, que é a primeira ordenação que a gente recebe, eu trabalhei em Mogi, lá em Bras Cubas. E aí veio a surpresa, quando eu fui ser ordenado padre, veio a surpresa do convite para vir trabalhar em Santa Isabel, assumir uma nova paróquia que está surgindo, né? A paróquia Santa Teresa d'Ávila, aqui no Parque Santa Teresa, um convite do padre José Eduardo, né, com quem eu tive contato durante o período de seminário, fiz estágio com ele em Ferraz de Vasconcelos. Então ele que nos convidou para vir trabalhar aqui e assumir essa nova empreitada. Então faz pouco tempo que o senhor tá aqui. Sim, faz cerca de 6 meses, 6, 7 bem meses. recente. É bem recente. É porque eu conheci o senhor num casamento que a gente foi fotografar. Geralmente, quando a gente vai em casamento, tem gente que já põe medo na gente quando tem padre. Fala, ó, o padre é bravo. Eu não sei o que acontece. E aí, na hora que eu conversei com o senhor ali, ó, será que eu posso vir aqui atrás? Vai atrapalhar? E você deixou a gente super à vontade ali, né? Eu te falei, se eu não me engano, eu te falei uma frase que eu falo para todos os fotógrafos. Eu digo, vocês fiquem à vontade. Não entrando entre eu e os noivos, vocês fiquem à vontade. Porque já me aconteceu, né? Eu sei que esse podcast trata muito sobre casamento por conta do teu trabalho, né? Já me aconteceu uma vez, quando eu era diácono ainda, fui celebrar um casamento numa igreja e o fotógrafo entrou entre eu e os noivos para tirar a melhor foto. Era, claro, uma distância um pouco maior, porque a igreja tinha um espaço maior, né? E eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, não, ele não está fazendo isso. Essa fama que a gente acaba conhecendo dos padres, né? Falando que, ó, o padre é bravo, então tem um motivo, né? Porque tem gente que Sim, passa do ponto. tem gente que fotógrafo extrapola. que passa do ponto. E assim, tem fotógrafo, e não só fotógrafo, hoje está na onda dos cerimonialistas, né? O pessoal, aquela equipe que organiza, que é muito bom. Eu, pelo menos, digo, sempre tem as mulheres à frente dessas equipes, porque elas têm mais sensibilidade com essas coisas, com a cerimônia e tudo mais. E eu digo, vocês mandam em mim, e eu mando na cerimônia. Ah, Então, cada um tem o seu lugar. sim, ali, né? cada um tem o seu quadrado, ado a ado, né? Mas, para dizer, tem gente que não se esquece que aquele momento é um momento sagrado. Sagrado não só porque é religioso, mas sagrado porque aquilo é a causa da festa. Sim, ali Ali é o ápice do... Tá acontecendo tudo. Ali é o casamento. O que vai acontecer depois é só consequência daquele momento. Então, se eu desprezo aquele momento, se eu não trato bem, se eu não tenho respeito por aquele momento, o resto não tem sentido nenhum. Né? E eu não estou falando isso só como padre. Eu estou falando isso como pessoa que tem um pouquinho de bom senso. Né? Igual a cerimônia que tem também no cartório. Né? Tem gente que não dá a mínima para aquilo, mas aquilo é tão importante, tão fundamental, porque eu digo para os casais, a vida de vocês, o casamento transforma a vida do casal. Primeiro que você não vai ser só mais um, ou só mais uma, serão 2. E depois o casamento dá um outro up na vida civil. É uma mudança de vida ali, uma né? mudança completa, talvez, né? Inclusive hoje parece que não se usa tanto mais, mas até o nome muda, né? Até o sobrenome muda. Agora tem a opção de... Hoje tem a opção de não mais mudar e tudo mais, o que eu acho muito esquisito. Uma opinião pessoal, eu acho muito esquisito, né? Não mudar o nome. Porque isso até é uma questão de tradição bíblica até, né? Quando a gente muda o nome, para perceber a mudança que aconteceu em nós. Né? A gente olha as grandes personagens bíblicas, por exemplo, Abrão se tornou Abraão. Saulo
no Novo Testamento, se tornou o grande apóstolo Paulo. Né? Então, o fato de mudar o nome também tinha um significado bonito. Além de significar pertença, né? Então, agora eu pertenço a uma família. Então, quando a gente começa a tirar esses símbolos muito significativos, nos está dando um recado. Né? Os tempos mudaram, sim. Coisas boas vieram, óbvio. Mas algumas coisas que nós precisamos repensar, se são tão boas assim. Né? Acho Às que vezes o a gente nem sentimento... para pra refletir, né? Sim. O Por que sentimento mudar de ou não mudar? pertença a uma família é super importante. Porque você deve preservar, primeiro, a família, que é uma instituição que já está sendo muito questionada, muito combatida. Né? O problema é que quando eu começo a combater a instituição família, eu tenho que me perguntar sobre a origem das próximas pessoas, né? Sim. Porque todos nós viemos de uma família, até o padre. O Até padre não nasceu de dentro do sacrário ou de uma imagem de Nossa Senhora. O padre também nasce de uma família. Ainda que ele não tenha a sua própria família e não constitua a sua família, nós viemos de uma família. Sim. E a família começa no casamento. Então é um momento importante. E isso de entrar na frente, às vezes, no casamento, a noiva tá entrando, o fotógrafo, além de estar ali no meio, não deixa nem o noivo ver Sim. a noiva entrando, né? Sim. Esses dias, lá na Eritreia, né, um lugar que, enfim, eu tive que descer do presbitério, né, onde está o altar ali, e discretamente puxar o fotógrafo pelo suspensório e dizer, querido, você não é o mais importante, deixa o noivo receber a noiva, porque ele estava tão preocupado com a foto. Padre tem disso, né, de dar significado para as coisas. Pensa, isso é síndrome de Instagram. Hoje nós não estamos preocupados em viver o momento, nós estamos preocupados em fotografá-lo. Então, eu tenho dito para o meu povo nas homilias, vivam de fato, não vivam de fotos. A foto te ajuda a recordar o momento, mas se você não viver o momento, você vai recordar o nada. É verdade. Né? Então, assim, o noivo exatamente atrás do fotógrafo, querendo receber a noiva, e o cara não se tocava. Né? Graças a Deus não é o caso de vocês. Mas eu faço essas peripécias em casamento. Quando o cara não se toca, eu vou lá e faço. Ele passa vergonha, porque o padre tirar o fotógrafo e dizer, por favor, né, agora eu tenho que fazer o meu trabalho. Tá todo mundo prestando atenção. Né? Então eu acho que o fotógrafo deve ser a pessoa mais discreta, né, mais discreta da cerimônia. E tem lugares que a gente vai que os fotógrafos aparecem mais do que a noiva e o noivo, né, e fazem cada coisa que, meu Deus. Realmente, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente toma cuidado pra gente ser o mais discreto possível, né? E nos casamentos que a gente tem feito na igreja, foram super tranquilos, né? Acho que o pessoal dá esse alerta pra gente de, o padre vai ficar bravo, pra gente não passar do ponto mesmo, né? De não abusar, mas sempre foi muito tranquilo. Quando eu conversei com o senhor ali, até a igreja era apertada, mas... É uma capelinha, né? mas deu pra trabalhar super tranquilo. E se a gente atrapalha, a gente não tem esses momentos pra registrar também. O pessoal que tá se preocupando em preparar o casamento, prestar atenção nisso também. E eu percebo que o pessoal quer personalizar muito o casamento hoje em dia, né? Tem a tradição, mas tem coisas que ainda podem ser personalizadas, né? Até Sim. que ponto que os noivos podem personalizar isso? Olha, tem tanta coisa que se pode personalizar num casamento sem ferir a celebração do sacramento. Né? Uma coisa que tem que ficar muito clara, hoje mesmo eu disse para um casal que veio me procurar para o batismo, eu disse, olha, nós às vezes temos a percepção errada de que a igreja tem que aceitar tudo. E se eu digo não para algumas coisas, porque esse padre é chato, porque esse padre é isso, porque a igreja é retrógrada, porque... Quem se dispõe a casar na igreja sabe que tem suas regras. Porque nós não podemos entrar num fórum de regata e bermuda. E ai de se você bater boca, você sai preso. Aliás, não sai, fica preso. Já fica lá. E prende mesmo. Você vai bater boca com o guarda do fórum?
que é um policial militar, geralmente, né? E as pessoas não questionam isso. Né? Claro, eu estou falando da vestimenta, mas para dizer o contexto de respeito à instituição a que você está se referindo, a que você está se dirigindo. Né? Agora, sobre a personalização do casamento. Hoje em dia, muito mais do que antes, nós temos muita liberação nesse sentido, nós temos muita liberdade, né? Desde as flores que os noivos escolhem, né, como decoração, até a música e as plaquinhas que entram no casamento, você tem, assim, um campo aberto de liberdade, né? A grande maioria dos padres deixa muito livre isso. Agora, falando dessa coisa de personalização do momento do matrimônio, eu tenho até uma dica que eu dou para os casais que me pedem que eu vou fazer a cerimônia na minha paróquia e que me pedem que eu faça a cerimônia fora da minha paróquia, em outros lugares. Eu sempre gosto de conversar pessoalmente com os noivos para explicar algumas coisas sobre essa questão da personalização do casamento. Cuidado com as músicas, principalmente as em outras línguas. Você vai colocar em inglês, você sabe o que está cantando? Às vezes está xingando você e você está lá, ai, que música linda, romântica. Cuidado, né? Porque toda música tem uma mensagem, toda música é um texto e todo texto traz uma mensagem. Né? Então, em inglês, você sabe o que aquela música diz? Que ela pode ser muito linda a sua melodia, mas a sua letra... tem que prestar atenção nisso. E não só em inglês, em outras músicas, em outras línguas, aliás. Em espanhol, em italiano, enfim. Né? Depois, cuidado com essas plaquinhas que têm entrado nos casamentos. Né? Porque plaquinha tem de tudo hoje em dia. Por que eu digo isso? Porque certos tipos de piadinhas ou brincadeiras no casamento podem tornar aquele casamento nulo. Pode chegar a anular o casamento? Sim. Então, o que significa isso? Essas brincadeiras de tem certeza, ainda dá tempo de fugir, esse tipo de coisa, cuidado, viu? Uma dica para você que está pensando em se casar. Cuidado. Esses dias apareceu no TikTok, no Instagram, nessas grandes redes, um vídeo de uma noiva que brincou com o juiz de paz no cartório. Sobre a pergunta, é de livre e espontânea vontade que você deseja contrair matrimônio com fulano? Ela disse, não. Não, é brincadeira, sim. Eu vi esse vídeo. O casamento foi cancelado. E isso está na lei. Até teve gente que comentou, nossa, mas foi uma brincadeira. Sim, né? Esse não é momento de brincar. Não é, esse é um momento muito sério. Então, assim, e isso se estende também a esses tipos de plaquinhas. Porque tem algumas plaquinhas que estão tem a conotação de dizer, será que o noivo tem total liberdade para esse ato que ele está fazendo? Ou a noiva realmente quer? Às vezes atrás de uma brincadeira atrás de uma brincadeira está uma grande verdade. Sim. Eu tive aula, nas aulas de Direito Canônico, na Faculdade de Teologia, o nosso professor uma vez falou de um fato que ele acompanhou como juiz do Tribunal Eclesiástico, nessa questão de nulidade matrimonial. Que o noivo, no final do casamento, tem a bênção nupcial, e a hora que os noivos se ajoelharam, todos os convidados caíram na gargalhada. Aí o padre parou a cerimônia e disse, o que está acontecendo? Por que eles estão rindo? O noivo tinha colocado nas solas dos sapatos, game over. Ou seja, fim de jogo, acabou. Acabou que jogo. A gente já viu bastante também que o pessoal põe help, alguma... Então, cuidado, viu? Não é uma chatice, é só um conselho. Cuidado com esse tipo de plaquinhas e de brincadeiras na celebração do matrimônio. Porque para a igreja isso é muito sério, e não só para a igreja, para os cartórios também. Inclusive isso está previsto no Código de Leis brasileira, né? No Código Civil. Sim, isso está previsto. Se o juiz de paz ou o padre, porque
em cerimônias religiosas com efeito civil, nós também temos autoridade de juiz de paz, né? Então nós podemos fazer o casamento religioso, que também tem efeito civil. Isso está previsto em lei. Se acontece esse tipo de brincadeira no momento do consentimento, que é o momento mais importante do matrimônio, eu não posso ter retratação no dia. Eu tenho que cancelar a cerimônia e fazer uma nova cerimônia num outro dia. Para ser válido. Isso está no Código Civil brasileiro, né? Então, inclusive um amigo de Mogi das Cruzes, o advogado Luiz Fernando, que é professor de Direito na UBC, na Universidade Brás Cubas, perdão, de Mogi, numa conversa, num almoço um dia, ele orientou sobre isso. Falou, padre, o senhor sabia que fazia o quê? 2 meses que ele falou, surgiu esse vídeo do juiz de paz e a brincadeira. Então, cuidado, viu? Cuidado, eu sei que é um momento de alegria, até de emoção, de extravasamento de sentimentos, mas cuidado com as brincadeiras, porque isso pode sair mal. E quando o casal faz os votos que um lê pro outro ali, na igreja também é válido? Também tem esse momento ou não? Então, na igreja existe uma fórmula própria de consentimento, né? Então, quando um se dirige ao outro chamando pelo nome e dizendo eu te recebo por minha esposa, no caso do esposo, né? Te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza. Essa é uma fórmula que não pode ser mudada. Agora, padre... Mas pode acrescentar? Posso. Que eles fazem a carta ali? Pode? Sim, pode. Inclusive, o último casamento que eu celebrei aqui em Santa Isabel, um casal de Mogi veio casar-se num espaço, num sítio que nós temos aqui. E aí eles pediram para fazer outros votos pessoais. Sim, tranquilamente. Depois da fórmula do consentimento, eu abri espaço e eles entreguei o microfone, né? E eles fizeram um ao outro. Ah, tá. Então, mas esse não foi na igreja? não, foi. Mas até mesmo na igreja, né? Aí também está uma questão. Porque sempre tem essa dúvida, né? Ah, mas na igreja pode? Na igreja não pode? Então, aí está uma questão de personalização também do casamento, que é muito normal hoje em dia, né? Talvez há 10, 20, 30 anos atrás, os padres não abririam tanto espaço assim. Mas hoje em dia a gente tem uma outra percepção, né? Por quê? Na teologia dos sacramentos, do sacramento do matrimônio, quem celebra aquele sacramento? São os noivos. O sacerdote ou o diácono está ali para assistir ao ato que eles celebram. A celebração entre os dois. Né? Sim, eles celebram o sacramento. Então, este é o único sacramento que quem está recebendo é quem celebra. Okay. Esse é o único sacramento que acontece isso. Os outros têm ministros próprios, né? Por exemplo, a Eucaristia. Quem celebra a Eucaristia? Quem é o ministro da Eucaristia? O padre. E tantos outros. No batismo. Né? O batismo, né? O diácono, o sacerdote. Na crisma, o bispo. Né? Na ordenação, o bispo. Agora, o matrimônio não. Tanto é que os padres não são chamados, os padres e diáconos, né? Nós não somos chamados de celebrantes nesse sacramento, nós somos chamados de assistentes, ou seja, aquele que assiste. E não só assiste como telespectador, mas ele assiste e dá assistência, ou seja, ajuda com que se celebre bem aquele momento. Olha que interessante. Isso que significa o assistente, né? Eu ajudo com que os noivos celebrem bem o seu amor naquele momento, né? Declarem bem o seu amor e recebo como testemunha também de que eles celebraram realmente aquilo que eles se propõem a viver, né? Então, em nome da igreja, eu assisti aquilo. Então, eu dei assistência e também fui testemunha. Né? E assim... Ai, graças a Deus, porque eu vou tomar um golinho de água. Eu percebo que nos últimos casamentos que eu fiz, na igreja, tanto o que o senhor ministrou quanto os outros, foram cerimônias bem, bem leves, né? E o pessoal tem esse receio, né? Falar, às vezes nem pergunta as coisas pro padre, porque o padre não vai deixar. E as cerimônias foram super leves. Eu lembro que no dia que a gente fotografou, você até perguntou, você é amigo dos noivos? Eu falei, eu só conversei com eles por mensagem, eu vou conhecer eles agora, né?
Aí eu fiquei pensando, mas por que que ele quer saber se eu sou amigo dos noivos, né? E depois que eu descobri, né? Que você até ia fazer um... Acho que você queria saber o time deles, o que que era. Sim, primeiro que essa coisa da personalização, hoje em dia nós temos muito mais espaço de diálogo, né? Então as pessoas podem se aproximar sem muito receio. E depois, existem, por exemplo, as pessoas vão fazer o cursinho de noivos, né? Isso faz parte do processo de preparação para o matrimônio, né? Existe uma equipe que prepara os noivos, e se você vai se casar naquela igreja na qual você está fazendo o cursinho, é questão de perguntar para a equipe como que o padre faz, né? Será que eu poderia conversar com ele? Né? Eu acho que tudo no diálogo se resolve e se acerta. Né? Com certeza nenhum padre vai se recusar a conversar com os noivos, até porque faz parte também do processo a entrevista com os noivos. Né? Isso é parte constituinte do processo. Ali eles podem encontrar um espaço e até aproveitar essa oportunidade, perguntar, padre, a gente estava pensando em fazer isso ou aquilo, né? Seria legal, a gente pode fazer. Acho que o diálogo, né? O diálogo é bem interessante. A famosa frase, perguntar não ofende, né? Não perguntar não ofende, e o não a gente sempre já tem. É, Né? A gente está querendo descobrir o sim. Agora, essa coisa de perguntar o time dos noivos é que eu gosto de naturalizar as coisas. Então, quando a gente fala da vida da pessoa, ainda que eu não conheça os noivos tão profundamente, mas para que eles se sintam realmente parte daquilo que está acontecendo, e não só eles, mas todos os convidados. Né? É muito estranho a gente ir numa cerimônia de casamento, primeiro que demore muito, que as pessoas ficam impacientes, porque já estão pensando na festa, ou então às vezes vieram de muito longe, ficaram muito tempo esperando, já estão esperando faz já tempo, estão né? esperando. E depois tem uma outra dica para as senhoras noivas. Então, assim, eu gosto de fazer com que as pessoas interajam com aquele momento de forma que elas se sintam parte daquilo. Né? Nós falávamos há pouco sobre o assistente. Todos que estão ali são assistentes, mas que não sejam assistentes só de quem está assistindo, mas assistente no sentido de que eu estou tomando parte naquilo e estou tomando parte na vida dos noivos, né? Que é o momento fundamental da vida Porque deles. quem Né? tá ali tá participando Sim, desse mas momento importante então, pra eles. participar significa exatamente tomar parte naquilo, né? Então, participar não é só senta, levanta e assiste, né? Não é um espetáculo, não é um show, não. É a celebração de um sacramento, né? Agora, eu falei de uma dica para as noivas. É cafonérrimo hoje em dia atrasar. Não tem nada de chique, não tem nada de legal. Pelo contrário, é uma falta. Sempre foi. Na verdade, sempre foi uma falta de respeito. Porém, agora nós acordamos para a vida de que é uma falta de respeito e é uma coisa cafonérrima. Né? Então, uma dica. Se você se preparou para chegar, vamos supor, 4h30 na igreja ou no sítio, enfim, para a cerimônia, marque no seu convite 4 horas. Porque você tem esse intervalo que as pessoas cheguem, se acomodem, tranquila, né? Mas que você chegue no horário que você marcou, principalmente com o padre, viu? Eu falo como quem faz parte do sindicato. Nós temos tantas outras coisas, né? Depois de vocês, nós teremos missa, talvez nós teremos um enfermo para visitar numa UTI, nós teremos outra família para abençoar a casa. Então, tem noivos que se sentem exclusivos, né? Nossa, o padre é só para mim o dia inteiro. Não, calma, o padre é de todo mundo e para todo mundo. Né? Então, É aquele momento que foi reservado, então tem que ser. sim, A gente sofre muito com atraso, assim, né? Porque também a gente fez toda uma programação e qualquer atraso vai atrapalhar a gente. principalmente quando o casamento está acontecendo no prédio da igreja, né? Dentro da igreja. Porque eu já presenciei cenas assim. A noiva se atrasou tanto que o padre tinha uma missa depois do casamento.
ele fez a noiva esperar a missa, ele rezou toda a missa, e depois que a missa acabou, ele realizou o casamento. Por quê? Porque existe um povo que vai àquela igreja. Sim. Existe uma comunidade por trás daquela igreja, né? Então a igreja não é exclusiva de quem vai se casar. Então a dica sobre o atraso também é importante nesse sentido. Cuidado, porque um atraso, não, mais 20 minutinhos, cuidado, porque esses 20 minutinhos é o período que o padre tinha até a missa. E se você chegar atrasado entre o casamento e a missa, eu mesmo escolho a missa. Porque existe toda a comunidade. Aqui, os noivos são talvez parte daquela comunidade, mas eu não posso afetar a vida da comunidade por conta de de duas pessoas que talvez até participem da paróquia, mas que não se atentaram, não tiveram o cuidado com o horário, né? E é uma coisa que é planejada com muita antecedência, né? Não tem por que atrasar. Sim. Foi tudo tão planejado, né? E a gente sempre fala para as noivas, é melhor você ficar uma hora antes, ficar esperando, do que você ficar pronto em cima da hora e aí vai ficar nervosa e aí não aproveita o dia, né? E depois a gente tem que sempre os fatores de risco, né? Trânsito existe, roupa pode se rasgar. A gente tem que pensar em todas as possibilidades. Tudo isso, né? Então, eu marquei o meu casamento para tal mês porque não chove tanto. Mas naquele dia pode chover. E uma chuva pode atrapalhar muita coisa. A chegada na igreja, a chegada no salão, o acesso ao sítio, enfim. Pode acontecer diversas coisas. Então a gente tem que sempre ter um recuo, né? Dizer, não que a gente vai pensar em tudo isso e vai ficar, né? Não é para ficar nervoso. Angustiado com isso, não. Mas a gente sabe que existe. E costuma atrasar muito? Você tem celebrado bastante casamentos? Tem atrasado muito? Olha, eu já peguei atraso de 45 minutos. Já é o tempo da cerimônia. Já é o tempo da cerimônia. Eu não gasto mais do que isso para fazer uma cerimônia de casamento, né? Então, E quando é na igreja que tem essas situações, por exemplo, o casamento está marcado 5h30 e 7 horas tem a missa, e aí eu vou vendo. Vai passando 15 minutos, meia hora, 45 minutos do horário. A cada 10 minutos eu vou cortando uma parte do casamento. Até o momento que não der mais para celebrar, eu digo, bem, agora vocês vão esperar. Sem falar, o padre vai cortar as partes. Sim. Que partes que não podem ser cortadas? A única parte que não pode ser cortada do casamento, que caracteriza realmente o sacramento, é o consentimento dos noivos. Aquele momento que eles dizem a promessa do casamento, né? Te recebo, aquilo que nós já falamos. Esse é o núcleo da cerimônia, da celebração, aliás, do sacramento, né? Isso não pode ser cortado. Agora, as outras partes são auxiliares para aquele momento. Na verdade, nós não devemos cortar nenhuma parte da cerimônia, né? Porque eu me pergunto depois, qual parte da festa os noivos vão cortar? O bolo, o buquê, a gravata do noivo que vai ser cortada. Qual parte que eles vão cortar da festa? Não vai ter o jantar, né? Não vai ter o jantar, eles já vão direto pro bolo, né? Ou então, qual bebida da festa que eles vão cortar? A caipirinha, a cerveja. E eu tô dizendo isso, viu? Eu gosto de tudo isso. Não é que eu não gosto, não. Eu tomo uma cervejinha, uma caipirinha. Mas para dizer, voltando ao início da nossa conversa, qual o verdadeiro significado do casamento? Onde está realmente a pérola desse dia chamado casamento, né? Qual o significado você dá para a cerimônia do teu casamento? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para os noivos, né? Porque ali está o casamento, o resto é efeito, né? É efeito. Agora, a causa daquela grande alegria, daquele grande momento, de um dia super especial que marca a vida dos casados para o resto da vida, assim esperamos, né? É a celebração daquele momento, né? Uma outra dica que eu deixo para os noivos. Está pensando em se casar? Procura primeiro a igreja, né? Por quê? Porque tem algumas regrinhas
que depois as pessoas até se chateiam, se decepcionam com o padre. Ah, foi o padre que não deixou. Por exemplo, escolhem a data, o lugar, os padrinhos, tudo antes de ir na igreja. Aí quando chega na igreja, o padre diz, olha, esse casal não pode ser padrinho de casamento na igreja. Por quê? Porque eles não são casados. Ai, padre, mas eu já convidei, é minha tia, minha avó, minha madrinha de não sei o quê, uma amiga muito... Mas por que você não veio antes aqui perguntar e depois você foi sair convidar as pessoas? É, A gente a pessoa entende... às vezes não tem essa noção, né? Por isso que é importante saber essa dica, né? Sim, é uma dica que eu deixo até para os batizados, né? Antes de escolher padrinhos, a gente entende, né? Não é que tudo tem que ser a regra pela regra. A gente entende que tem gente que a gente tem carinho, acompanhou todo o andamento do namoro, talvez foi a pessoa que te apresentou o amor da sua vida, mas existem regras, né? Você não vai discutir no cartório se alguém está impedido de ser testemunha daquele ato civil, você não vai discutir no cartório, não, eu quero. O juiz de paz simplesmente vai virar para você e vai falar, então procure outro cartório, porque aqui você não vai casar. Eu não vou fazer o ato. Tem que saber Entende? seguir as regras, né? Sim. Então, tem regras, né? Tem regras a ser seguidas. Você não vai se aventurar a passar no sinal vermelho. Porque você sabe que você pode tomar uma... né? Agora, por que que na igreja nós sempre queremos burlar as regras, né? É querer fazer do nosso jeito, Do né? nosso jeito, né? Então, assim, claro, repito, tudo é questão de diálogo também. Só que tem coisas que não é possível dialogar sobre elas, né? Então, essa questão dos padrinhos é uma das questões fundamentais. Depois, está pensando em convidar um outro padre para celebrar o seu casamento? Antes de marcar o casamento, consulte esse padre que você está querendo convidar, né? Eu, por exemplo, já tenho casamentos marcados para abril do ano que vem. Então, já pensou se você chega em março e diz, ah, padre, eu queria casar nesse dia. Me desculpe, mas uma noiva o ano passado já me pediu exatamente nesse dia, exatamente nesse horário. É bom se antecipar, né? Sim, né? Então, essas dicas são importantes porque talvez nunca ninguém deu essas dicas assim, né? Teve a oportunidade de um padre dar essas dicas. Então, são dicas, parece coisas muito simples, mas são os detalhes que fazem a diferença nesse grande dia, É. né? E como tem esse tempo para planejar, né? É importante Sim, prestar atenção nessas sim, pequenas coisas que depois pode virar até uma dor de cabeça, né? pode virar até uma dor de cabeça. Uma outra coisa. Padre, eu não tenho condições de casar agora, eu queria tanto me casar. Aí eu pergunto, por que que não tem condições? Ah, porque é muito caro se casar. Mas o que é muito caro? A festa, né? Alugar vestido, fazer tudo. Posso me casar sem festa? Posso me casar dentro de uma missa durante a semana à noite? Claro que pode. É verdade que é um momento muito significativo, né? E que transforma a vida e muda muita coisa. E isso, claro, a gente quer marcar. E os momentos especiais a gente quer marcar de forma especial. Agora, não tem condições de fazer festa, de convidar um monte de gente, Vem de novo a pergunta. Para você, o que é mais importante? Né? É a festa, que é o efeito, ou é propriamente a celebração do sacramento, que é a causa, né, daquela grande festa? Então, assim, é possível, viu? Você quer se casar, você não tem tanta condição agora de fazer festa, de convidar tanta gente. É possível, sim, se casar dentro de uma missa durante a semana, né? Em qualquer igreja, se você conversar com o padre lá, com certeza ele vai te acolher com muito carinho e vai até preferir. E vai ser tão bonito quanto Vai ser tão uma bonito quanto. superprodução, né? Sim, sim. Porque aqui que está a questão, né? O segredo de um casamento belo não é só o externo do casamento, né? Então as flores, os vestidos, a festa, o fotógrafo, isso, aquilo. O mais belo do casamento é o amor real entre os dois, que é
publicado naquele dia. A gente vê quando a gente vai fotografar casamentos que você vê que o casal se ama mesmo ali. Sim. É outra coisa. E os olhos falam, né, Jonas? Falam. Os olhos contam tudo. E a gente, eu também percebo e fico até meio preocupado quando eu vou assistir algum casamento que o noivo não tá naquele clima, ou então a noiva não tá naquele clima. Eu fico até preocupado, porque a gente também se envolve, a gente também é responsável por aquilo que está acontecendo, né? E hoje em dia, infelizmente, muita gente tem casado já pensando na segunda opção. Se não der certo, eu separo e cada um vai para o seu canto. Casa só pela festa, Eu não pelo visual, tenho um motivo de fazer evento, né? Eu queria reunir a família. Então vamos casar. A gente reúne a família, fazemos um churrascão e fazemos festa e tem fotógrafo. Ou então tem a tentação de ter um dia de glamour, de spa, né? Tem o glamour do De se casamento, sentir, ou então de se sentir popstar, de se sentir importante pros flashes, né? Aquele dia você é o centro das atenções. Você é o centro das atenções, então você não consegue no cotidiano da vida ser o centro, ser muito famoso ou famosa. Então vamos fazer um evento na vida para pelo menos uma vez na vida eu me sentir importante e famoso. Aí faz o casamento. Não façam isso, pelo amor de Deus. Porque dá muito mais trabalho descasar, que não existe, né? Para nós, para a igreja não existe. Dá muito mais trabalho descasar do que casar, né? Você vai gastar muito mais para fazer o divórcio lá no cartório do que para fazer o casamento realmente, né? Então, uma outra dica. Você está namorando? Namore bem e direito. Tente conhecer ao máximo a pessoa com quem você está pretendendo se casar. Eu digo para as pessoas, tem gente que namora 2 anos, já quero casar. Cuidado. Hoje em dia não é tão simples conhecer alguém. Pode acontecer? Claro que pode. Mas eu dou sempre essa dica. Namora um pouquinho mais. Conheça melhor, né? Conheça um pouquinho melhor. Né? Até porque hoje em dia nós estamos amadurecendo com uma idade mais avançada. Ou seja, na época dos nossos pais, eles com 25 já estavam super maduros. Hoje, isso é questão de psicologia, não é nem questão religiosa. Hoje se amadurece depois dos 30, 35 anos. Né? Então, amadurecer significa o quê? Ter percepção da sua estrutura afetiva, da sua estrutura psicológica, das suas escolhas, ter de fato a liberdade da sua própria vida nas mãos e sabê-la usar. Nem se conhece ainda direito, né? A gente nem se conhece, como que vai conhecer aos outros? Né? Então, é uma dica também que eu deixo para os namorados. Né? Não tenha pressa de se casar. Calma. Né? Padre, mas eu não vejo a hora de ter minha família, de ter filho, disso, daquilo. Calma, vamos com calma. Conheça bem, prepare bem. Né? O namoro é exatamente esse momento de conhecer, de se preparar e tudo mais. Uma outra coisa. Padre, eu engravidei, agora eu quero casar de qualquer jeito. Não faça isso. Não faça. Não é igual engravidou, agora tem que casar. Não case porque você engravidou. Sabe por quê? Porque isso também pode ser nulo o casamento. Eu estou casando por conta disso. Não case por conta disso. Case porque você está convicto de que você ama realmente e quer amar para o resto da sua vida. Porque a partir do momento que você casou na igreja, enquanto ela viver ou enquanto você, homem, viver, você não pode casar de novo. Então, essa é a regra clara. Tem gente que mas a igreja é chata, a igreja... Mas você já sabe da regra. Você vai entrar no campo de futebol com uma bola de beisebol? Com uma bola de basquete? Não. No campo de futebol a gente entra com uma bola de futebol. E as coisas são simples, acho que é a gente que complica. A gente que complica e se complica nas coisas. Às vezes quer tanto arrumar que daí acaba deixando mais difícil. Né? Mais difícil.
né? Então, assim, não se case por outros motivos. Ah, porque minha mãe quer, porque o pai dela obrigou, porque... Não faça isso. Até porque não vai ser um casamento válido. Esse casamento já é nulo, assim, no início. A gente conversou bastante sobre a cerimônia, né, sobre esse momento, mas apesar da sua celebração, não é, é celebração? Sim. Nossa celebração foi bem leve, bem gostosa de assistir. Acho que os convidados lá, até nas fotos, eles até riram bastante, né? Foi bem descontraído. Mas você deu conselhos para os noivos falando dos perrengues que eles vão passar, né? Sim. Sobre... Não são tudo flores, né? De estar preparado. Exato. E é até por isso que eu aproveito o espaço e até agradeço mais uma vez em nome da igreja esse espaço para ser muito sincero, muito aberto nessas questões, né? Talvez você nunca vai ouvir um padre dizer assim, né? Se você engravidou, então não casa. Não, eu tô sendo muito sincero, porque depois isso dá problemas até para a igreja, né? Na vivência da própria fé, né? Então, eu gosto de ser muito sincero com as pessoas e mostrar a real, né? Porque quando você mostra a real é aquilo mesmo. Acho que o jeito de Jesus era esse, de mostrar a realidade para as pessoas, né? Não é que eu estou dando conselhos contra o casamento, não, pelo contrário, eu estou dando conselhos a favor do casamento, mas um casamento real, né? Não um casamento de aparência, um casamento nulo por natureza, né? Então eu estou dando essas dicas para que no futuro nem a igreja e nem os noivos tenham dores de cabeça. Sim, pro casamento dá certo, né? Dá certo de verdade e a gente torce que dê certo, né? Como eu disse, hoje a família, a instituição família é uma instituição tão agredida, né, tão combatida, e ao mesmo tempo está tão em transformação. Hoje nós falamos de tipos de famílias, nós não falamos mais de família. Claro, a igreja compreende família como sempre compreendeu, porque família não é só uma questão social. Para nós, família é uma revelação também divina, né? A família é sagrada, né? Sim, Deus constituiu a família, né? Agora, eu digo essas coisas exatamente para o bem, e a gente quer que nós precisamos de famílias sadias. Então, para ser sadio tem que começar desde o começo bem, né? E como nós já dissemos, o início de toda a família é esse momento bonito do matrimônio, né? Ótimos conselhos aí pra quem tá pensando em casar e pra quem já é casado também, né? Sim, para quem é casado também, né? É sempre tempo de ajustar os parafusos da cadeira que tá bamba, né? Se a cadeira tá bamba, a gente vai lá e ajusta o parafuso para ela ficar mais firme, para ficar mais segura, né? Porque a gente também fotografa, filma os casamentos, a gente fica muito triste quando sabe que, já aconteceu da gente, vai entregar o álbum, o casamento, eu nem quero mais o álbum, porque acabou e... né? A gente torce pra dar certo. Sim, e mais do que torcer, eu rezo, né? Pelos casamentos que eu faço, eu rezo muito. Coloco depois, sempre, quando a primeira missa que eu vou rezar depois do casamento que eu assisti, eu sempre coloco a intenção dos noivos, ainda que eu não nomeie publicamente, mas internamente no coração eu coloco aquela intenção para que o Senhor Deus dê força, dê ânimo, né? Principalmente nos momentos de desânimo, porque eles vêm, eles acontecem, é natural na vida, né? Não é que eu tô animado todo dia em ser padre, do mesmo jeito no começo. Não, a gente vai tendo as dificuldades da vida. Agora, o que não pode acontecer é desanimar de si, né? Porque tanto no ser padre quanto no ser casado, é uma escolha livre que nós fizemos. E quando a gente escolhe não só a parte boa, mas também escolhe as consequências não tão boas, né? Porque toda escolha é uma decisão, né? Ou seja, decisão. Eu corto e fico com uma parte só. Isso que significa decidir. Ou seja, cindir, eu fico só com uma parte, a outra... Não dá para escolher duas coisas na vida, né? Toda escolha já é renunciar a outra parte não escolhida. Você está falando sim para algumas coisas e não para E outras. não, quando eu digo sim para uma coisa, eu digo não para várias.
né? Isso é normal na nossa vida, não dá para ter tudo, né? Tem gente que, fazendo agora um comparativo, né, o casamento e o sacerdócio, tem gente que diz, nossa, padre, como a sua vida é de renúncia, né? O senhor não tem família, não pôde casar. Primeiro que não é que eu não pude casar, eu não quis casar. Foi uma Porque escolha quando eu sua, né? escolhi o sacerdócio, descobri a vocação e disse sim para ela, ou seja, escolhi realmente seguir aquilo para o qual eu fui chamado, eu já sabia das consequências, né? E aí eu retruco, eu digo, não, mas vocês casados têm a mesma renúncia. Porque quando você diz sim para um homem, você diz não para todos os outros. Quando você diz sim para uma mulher, você diz não para todas as outras. Naturalmente. Então, a sua vida tem renúncia igual à minha. Não tem diferença nenhuma, né? É. E talvez seja mais renúncia ainda do que, né, quem é casado faz mais renúncia do que os sacerdotes, né, os padres. Porque depois vêm os filhos, e os filhos vão necessitar de tempo, de noites mal dormidas, de dinheiro para sustentar a vida, o estudo e tudo mais. E quanta renúncia os pais não fazem São outros nãos, né? para que os filhos tenham todas as possibilidades de estudo, de alimentação adequada, de roupa, disso, daquilo, né? Então, assim, é muito mais renúncia do que a vida sacerdotal. Não precisa ter dó do padre, né? Porque Não precisa ter dó. Até porque os padres não se casam porque não querem. Ah, então pode casar? Ele já, antes de ser padre, nós já sabíamos que nós não poderíamos casar. Não é que nós não podemos casar, nós não queremos. Aqui que tá, porque não é a nossa vocação. porque nos sacramentos da igreja, um deles é o casamento ou o sacerdócio, né? Sim, e tanto é que o matrimônio e a ordem, que é o sacramento que nos faz padres, né? Os dois sacramentos estão dentro de um grupo de sacramentos chamado sacramentos de serviço. Então, tanto o matrimônio quanto a ordem, o fato de ser casados e o fato de ser padre, os dois prestam um serviço, tanto para a igreja como para a sociedade. Enquanto o padre gera filhos para a fé, os casados geram filhos para a igreja e para a sociedade. Então, olha a responsabilidade de um casal. Vocês geram os futuros médicos, professores, pedreiros, engenheiros, os próximos padres, né? Então, as pessoas exaltam muito a vocação sacerdotal, mas a vocação matrimonial também é hiper importante. É, Né? Hiper importante. é que como acontece mais casamentos, né? Às vezes acaba ficando até banal, né? Sim. Aí as pessoas não param para refletir da importância que tem. É muito importante, muito. A sociedade... Bom, o pensador Aristóteles, o filósofo Aristóteles, disse uma coisa fundamental muito antes de Jesus Cristo, né? Ele disse, a família é a célula máter da sociedade, ou seja, a primeira e mais fundamental instituição da sociedade. Por isso que quando eu ataco a família, eu tenho o perigo de destruir toda uma civilização. Porque na base de qualquer sociedade, qualquer civilização está a família. Porque é de lá que todos os membros, os entes, os responsáveis da sociedade, e aí também não só da sociedade civil, mas também da igreja, é de lá que nós viemos. Né? Todo papa saiu de uma mãe e de um pai. Né? E ele não nasceu papa. Então a gente tem que pensar muito isso. Né? Eu, graças a Deus, tenho a alegria de ter os meus pais comigo. São jovens ainda, bem de saúde. E todo lugar que eu vou, que as pessoas não os conhecem, eu tenho a alegria de apresentá-los, né? E dizer, como querendo dizer, olha, se vocês têm o padre e gostam do padre Vinícius, a culpa é desses dois. Agradeçam Né? a eles. Agradeçam a eles, claro, vão agradecer a Deus, mas vão agradecer a eles também, porque eu sou o produto de um pai e de uma mãe, não só porque me geraram, mas porque me formaram. Então, o caráter que eu tenho, a cultura que eu tenho, né, a pessoa que eu sou, eu devo muito a eles.
Claro, devo à igreja também o que me formou, né? A igreja também é nossa mãe. Mas eu devo muito aos meus pais e a gente nunca deve esquecer disso. Porque a gente só sabe para onde vai, sabendo de onde saiu. É um belo conselho, né? Vamos falar um pouco agora dos perrengues, assim, o pessoal pergunta bastante, né? De casamento, assim, você já viu momentos, assim, engraçados ou alguma coisa fora do comum? Que você comentou ali que você teve fotógrafo que você teve que tirar pelo colarinho, né? Sim. E às vezes até os convidados mesmo esquecem da importância do momento, eles querem filmar e não querem viver, né? Acabam atrapalhando também. Sim. Você já passou por alguma situação assim? Eu até agora não passei nenhuma situação tão inusitada, tirando essa do fotógrafo que eu tive que ir lá, né? Uma dica para vocês, talvez não se encaixe em você e na sua equipe, porque eu vi o trabalho de vocês e tudo mais. Mas lá na Eritreia, o fotógrafo tava com uma calça tão apertada que eu acho que ele entrou a vácuo aquela calça, sabe? Ele era quase um café Três Corações, sem querer fazer a propaganda, né? Então, assim, chamava muito mais atenção do que o vestido da noiva, né? Uma outra dica, né, para os convidados também, cuidado com as vestes que vão, né? Tem gente que vai com... As mulheres, tem mulher que vai com micro saia. Não se esqueça que você está entrando num espaço sagrado chamado igreja, quando a cerimônia acontece na igreja. Ah, mas eu vou num sítio. Não importa. Você vai se expor dessa maneira? Né? O respeito que nós queremos das pessoas começa com a gente. Nós é que conquistamos o respeito. Hoje em dia nós temos falado muito do feminismo, do respeito às mulheres, que deve sim ser falado. É um tema que deve sim ser debatido, deve estar muito presente. Mas nós testemunhamos cada coisa, Jonas, que tem mulher que pede a falta de respeito, porque ela não se respeita, né? O respeito não começou nela mesma. Então, como é que ela quer ter de fora o respeito que ela não tem por ela mesma? Ah, padre, mas hoje em dia tá tudo na moda. Tá bom, então depois sofra as consequências daquilo que você está cutucando, daquilo que você está provocando, né? E não só para as mulheres, para os homens também, né? Para os homens também. E uma outra coisa, falando da roupa, né? A forma como nós nos vestimos, a preocupação como nós nos apresentamos, não só o vestir, mas como nós nos apresentamos na ocasião, mostra o quanto de importância nós damos para aquela ocasião. Se você vai a um casamento de tênis, bermuda e camiseta, não sei até que ponto é tão importante. Qual é a real importância que você está dando para os noivos que prepararam por meses aquele momento e talvez por anos? Porque você vai estragar a foto deles, né? Mal vestido. E aí você acaba chamando a atenção. Chamando a atenção você, né? negativa, né? Porque a pessoa olha e fala, nossa, é essa a importância que ele deu para um momento mais importante da minha vida? Né? Repito, você não iria assim na audiência trabalhista que você da ação que você fez contra uma empresa. Não mesmo. Até porque você não entraria no julgamento. E depois, eu tenho certeza que pelo menos uma camisa social e uma calça jeans você teria para colocar. Cada ocasião pede Sim. Pede um tipo de comportamento, Pede né? um tipo de comportamento, um tipo de postura, um tipo de roupa, né? Parece chatice, viu, gente? Mas quem passa vergonha é você mesmo quando você faz uma coisa dessa, né? São coisas simples, né? Mas que a gente acaba complicando, né? E eu tomo até a liberdade de falar sobre essas coisas. Eu não sou estilista, eu não sou, né, expert em etiqueta, mas são coisas da experiência que eu já tenho e que eu vejo por aí, né? As pessoas parecem que perderam um pouquinho da noção, então é importante a gente recordar algumas coisas assim, inclusive essas, né, que extrapolam o ambiente religioso, mas
que é uma questão de bom senso humano, né? É porque tá tudo interligado, né? Não é Sim. eu vou ser religioso só na hora que eu entrar na igreja, né? É, Daqui pra fora eu não vou ser, né? exato, né? E uma coisa está muito ligada à outra, como você disse, também no sentido de que a gente só é bom religioso quando a gente é ser humano bom, né? A fé, e seja ela qual for, mas a fé nos deve fazer seres humanos melhores. Uma fé que me faz ser humano pior, você deve se afastar dela. Alguma coisa tá errada aí, né? Muito. Alguma coisa errada não está certa, né? Porque a fé, seja ela qual for, repito, ela é um constitutivo do ser humano, né? É uma necessidade que nós temos. Para quê? Para me fazer exatamente pessoa. Então, não basta ser só humano, tem que ser pessoa. E o que é pessoa? Sujeito de relações saudáveis. Porque nós só nos tornamos realmente seres humanos no nível mais alto do que isso significa quando eu sei me relacionar com outro ser humano semelhante a mim, de forma saudável, né? E isso também passa pelo matrimônio, que é coisa mais relacional que o matrimônio, né? Você vai viver ao lado de uma pessoa diferente de você para o resto da sua vida. E mais do que isso, você vai dar vida a outras pessoas, os filhos. E você vai construir outras pessoas. Olha só a responsabilidade dos pais. Construir outras pessoas. Personalidade, caráter, enfim, o que nós já dissemos, né? São muitas coisas que a gente tem que prestar atenção, né? Até durante a cerimônia mesmo, sempre tem palavras bonitas que são ditas, mas não dá pra dizer tudo ali, né? Sim. Todos os conselhos, né? Sim. E aí, os casais, eles te procuram também depois do casamento pra pedir conselhos? Sim, sim. A maioria dos padres temos um momento durante a semana, durante os dias, de atendimento nas paróquias, né? Então, existe sim um aconselhamento para as pessoas, a confissão também é importante, porque é um momento de se ajustar a si mesmo no caminho, né? A direção espiritual, como nós dissemos, é esse momento de maior aconselhamento, de desabafo, de pedir conselhos. Agora sim, principalmente nos problemas de relação do matrimônio, né? Os problemas pessoais um com o outro, o padre pode aconselhar, mas toda decisão deve partir dele ou dela, né? Por quê? Quando você foi procurar a pessoa para namorar, se apaixonou, você foi lá perguntar para o padre, padre, é um bom pretendente? Não foi, né? Quando foi casar, você foi perguntar para o padre, padre, o que o senhor acha? É um bom pretendente? Ou é uma boa pretendente? Aí quando tem problemas, vai perguntar, padre, o que eu faço? Não sei. Não sei. Eu posso te dar alguns pontos. Olha, toma cuidado com isso, vê melhor aquilo, né? Eu posso aconselhar. Agora, dizer faz isso ou faz aquilo, pelo menos eu, Padre Vinícius, nunca vou dizer para um casal faz aqui, faz assim. Não. Porque quando você foi se casar, quando começaram a namorar, vocês não vieram perguntar para mim, né? E outra, é uma questão de consciência pessoal. O padre nunca vai resolver os problemas, até porque o padre não tem uma varinha mágica de Harry Potter que toca na cabeça e tudo funciona, né? Não, isso não existe. Mas sim, o aconselhamento ajuda e é importante. Para quem tem uma caminhada melhor de fé, realmente participa da igreja, se preocupa com a questão da fé de verdade, existem até grupos de espiritualidade para casais, né? Então, existe o encontro de casais com Cristo, que é super importante. Existe as equipes de Nossa Senhora, que é um outro movimento muito bacana, especificamente para casais, para viver a vida conjugal e a espiritualidade conjugal. Isso ajuda muito, muito mesmo, né? Tem tantos outros movimentos, mas esses são assim os mais conhecidos e o que fazem maior efeito assim na vida dos casais, sabe? A gente percebe a transformação, né? Existe pastoral familiar também que dá um apoio, né?
Então a É igreja legal, tem legal essa algumas assistência. frentes, tem algumas frentes de os focolares, que é um outro movimento para a família também muito bacana. Então a igreja tem essa preocupação com a família, com os casais, né? Tudo isso você pode pesquisar na sua paróquia, né? Perguntar para o seu padre se lá tem esses movimentos, ou então coloca lá no Google, né? Focolares, ou famílias novas, ou equipes de Nossa Senhora, ECC, você vai encontrar muita informação, lugares para você encontrar casais que podem te ajudar nesse sentido, né? Mas que legal. É, o senhor fez eu ter outra visão, né? De refletir, né? Do significado, até das palavras, né? E acho que foi muito esclarecedor. Obrigado por você ter aceitado, ter vindo aqui. Né? Eu vi que também o senhor tem você tem um canal no YouTube, né? Isso, Você também tem suas divulgações, se quiser falar um pouco sobre isso. tenho. Eu tenho um programa na Rede TV, todo domingo às 7 da manhã, se chama Curiosidade Católica. É um oferecimento do seu Sidney Oliveira, que também mora aqui em Santa Isabel, né? E da Ultrafarma. Então, é um espaço em que as pessoas podem mandar dúvidas sobre a fé católica, né? Sobre casamento, sobre Bíblia, enfim, tantas curiosidades que as pessoas têm e talvez elas não tenham a oportunidade de ter um padre para conversar ou não tem coragem de chegar no padre da própria paróquia, não tem tanta liberdade. Então existe um número de WhatsApp que as pessoas mandam perguntas e essas perguntas são transformadas em programas. O programa é curtinho, são 10, 15 minutos no máximo. E aí, depois da exibição lá na Rede TV, no domingo às 7 da manhã, nós disponibilizamos nesse canal do YouTube. Então se chama Padre Vinícius Vilela, o nome do canal. E aí tem os episódios já exibidos. Que legal. Né? Então vai lá, pode acompanhar também. Que legal. Obrigado. Espero que a gente se encontre mais vezes nos casamentos. Né? Eu que agradeço, viu? Agradeço pelo convite, por esse espaço, que é um espaço não só de tirar dúvidas práticas sobre o casamento, mas é também um espaço de evangelização. Né? Então, eu agradeço em nome da igreja esse momento e parabenizo pelo trabalho. Né? Obrigado. É importante, sim, esclarecer dúvidas, não só no sentido religioso, mas em tantos outros sentidos que eu sei que esse espaço que você tem faz esse trabalho. É porque a gente só vê aquele momento, mas a gente sabe que tem muita coisa que envolve, né? Então a gente quer ir a fundo, né? Sim. Saber mais. Não, parabéns, foi uma ótima iniciativa, né? E aos casais, desejo que sejam muito felizes, né? E nunca se esqueçam, vocês são muito importantes para a sociedade e para a igreja, né? Quem sabe o próximo presidente da República daqui 50, 60 anos não vai ser teu filho, tua filha. O próximo papa, o primeiro papa brasileiro está aí na tua família, né? Então vocês são muito importantes, viu? Nunca deixem de acreditar no amor e nunca deixem de acreditar na família, porque vocês constroem a sociedade e não só a sociedade, vocês são responsáveis por construir também a igreja. Então Deus abençoe, um carinhoso abraço e as portas da quase paróquia Santa Teresa estão abertas, né? Quem quiser participar das missas, todo domingo às 9 às 19 horas nós temos missa. Eu tenho atendimento lá toda terça e quinta, na parte da manhã e na parte da tarde, então o nosso escritório fica também aberto todos os dias das 8 às 17h30. Então fiquem mais que convidados e mais que livres, né, para se achegarem também. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição, viu? Tá legal. Muito obrigado. Até mais.